Olá pessoal, eu sou Valdir Paiva, tá chegando mais um Gestão Sem Rodeios, o podcast que veio para descomplicar a gestão do seu negócio. Lembrando que nós temos um apoio todo especial dos nossos parceiros, Caicó Brindes, Irã Veículos, Casa das Motosserras, Rede Pop Pet Center, Fernando Advocacia, Candice Calçados, Casa dos Parafusos, Flanenberg Produtos Têxteis, Top Peças e Serviços e Graf e Brindes. Hoje nós vamos, no nosso segundo episódio, tratar de um tema super importante e que já está chegando e batendo a porta aí das empresas brasileiras. Vamos falar hoje da reforma tributária. O que é a reforma tributária? O que vai impactar nas empresas? Quais as principais mudanças, entre outros. E para isso, nós estamos recebendo aqui a especialista na área, Lázara Souza. Lázara, que é contadora, administradora de empresas e é uma pessoa estudiosa nesse tema. Então, Lázara, seja muito bem-vinda ao Gestão Sem Rodeios. Tudo bem com você? Oi, Valdir, tudo bem? É uma grande satisfação estar hoje participando aqui do seu podcast, né? Contribuindo aí com o seu projeto Gestão Sem Rodeios. E espero aí atender a sua expectativa e estar contribuindo aí com as empresas, né? Que precisam aí de uma certa orientação nesse momento de transição sobre a reforma tributária. Lázara, a gente tem visto assim muito, principalmente na internet, eu costumo dizer que é um misto de terrorismo com Hum, marketing, né? Então, muita gente aí colocando que a reforma tributária vai ser uma coisa terrível, né, para as empresas, para os contadores, enfim, para a população brasileira. Por outro lado, colocando também que já a partir do ano que vem vai ter aí mudanças e todo mundo vai ter que estar se adaptando. Então eu gostaria que inicialmente, vamos ver se a gente quebra um pouco, né, esse paradigma e essas questões aí que, de certa forma, eu tenho escutado muito como contador, né, os empresários aflitos, de certa forma, com o que vai acontecer com a reforma tributária. Então, assim, o que é exatamente a reforma tributária? O que é que ela vai trazer, né, para as empresas? Enfim, vamos iniciar assim, falando uma linguagem aí que o pessoal que está nos acompanhando aí entenda e para quebrar um pouquinho aí esse mito que já se criou. é. Vamos sim. Então, a gente sabe que todo processo de mudança, né, ele gera um certo desconforto, né, isso é imprescindível. E é um processo de mudança muito grande, que vem tomando uma celeridade também muito grande, né, foi protocolado em 2009, a PEC da reforma tributária já foi aprovado Sim, em 2023, e muitas pessoas achavam que esse tempo, né, iria se prorrogando, como a gente é de costume ver no setor não contábil ia rolar, tributário. né? Não ia rolar, não ia Certo. funcionar, pelo menos no tempo estipulado. Mas aí, vem se cumprindo esses prazos, né, Sim. a reforma, ela já entra alguma parte em vigor no ano de 2026, embora que de forma muito tímida ainda, poucas coisas. E Certo. 2027 é que começam realmente a funcionar a maior parte das mudanças, né, que terão impacto para as empresas e para os negócios. Certo. O que é que você destacaria como sendo, vamos ver se a gente consegue aqui elencar benefícios, né? E, ao mesmo tempo, ajustes ou questões que não vão ser tão interessantes, olhando Uhum. assim para o universo das empresas. A proposta ela é muito interessante, certo? Sim, Porque ela visa simplificar, né, e desburocratizar muitos processos que acaba gerando um custo muito alto para o país e também para as empresas, certo. devido a essa questão de termos uma legislação tributária muito extensa e muito complicada. Então, a gente chega, a reforma ela chega trazendo
uma nova forma de um novo imposto, que é o IVA, né? Vai criar mais impostos? Vai, porque vai desmembrar, né, vai deixar de existir Ah, tá alguns certo. impostos, como o ICMS e o ISS, que Sim, esses 2 vão ser, eles vão ser chamados de IBS, vão né, unificar no caso. Imposto sobre Bens e Serviços, e serão Certo. unificados. E também teremos a parte dos impostos federais, né, que são as contribuições Sim. e o IPI, que será a parte do ACBS. Outro imposto unificado. Outro imposto unificados. Tá. Então, teremos aí um IVA dual, dual por quê? Porque é um IVA com 2 novos impostos criados agora com a reforma tributária. Estamos, extinguindo 5 impostos e transformando em 2. Então, na verdade, representa um benefício, né? Representa o fato de estar desburocratizando, né? Então, você está juntando ali, unindo impostos, né? De um lado, na esfera municipal e estadual, de outra, a Uhum. esfera federal. É isso? Isso, isso. Isso Ok. torna um processo mais simples, tanto para, a própria, União, né, que vai administrar esses Sim, impostos e essa legislação tributária, para também como os empresários, né, que são os maiores interessados, que acabavam tendo um custo muito grande para chegar ali, a entender bem a legislação tributária do nosso país. certo. Lázara, nós sabemos que a nossa grande realidade aqui, e até mesmo do país como um todo, são as empresas do Simples Nacional, né? Então, assim, especificamente falando das empresas do Simples, o que muda e, enfim, a gente tá pesquisando, tá vendo que tem aí dentro do projeto, né? É bom que se fale, né, que do projeto e do que está previsto, né? Então é outra questão que a gente, enquanto contadores, somos questionados ou até mesmo cobrados, né, antecipadamente, se tudo que está lá vai ser implementado. Então, assim, é interessante que a gente tenha essa ideia e trabalhemos, né, com essa possibilidade. Mas, assim, olhando para as empresas do Simples Nacional, que é o grande universo, né, que a gente tem de realidade, o que é que vai impactar mais, né? Então, hoje nós temos alíquotas, por exemplo, do Simples e nós temos de ICMS, né, por exemplo, que são diversificadas, né? Então, Sul e Hum. Sudeste tem um peso aí, né, e na economia nacional, e a alíquota é uma alíquota menor, então nós temos aí o restante do país. Então, queria que você falasse um pouquinho também para a gente aqui com a reforma tributária, o que é que muda aí com relação a empresas do Simples. Em relação às empresas do Simples, a reforma ela traz muitas propostas, né, Uhum. falando de um contexto geral e de todas as empresas. Mas para as empresas do Simples Nacional, nós teremos um impacto maior para aquelas empresas, né, que trabalham hoje com o que a gente chama de B2B, que é a negociação entre empresas. Eu tenho uma empresa, eu vendo para a sua empresa. É uma pessoa Para jurídica, uma outra pessoa pessoa jurídica, jurídica, certo. exatamente. E aí, a partir do ano de 2027, essas empresas elas vão ter a opção, né, de calcular, o IBS e a CBS por fora, que são os impostos que antigamente era ICMS, ISS, o PIS e a COFINS. Então, Certo. vai ter essa opção de calcular por fora do Simples, certo? A gente tem casos até, a gente já fez muitos estudos tributários lá no escritório para clientes que tinham interesse, né, já até haviam De cogitado sair do Simples, né? cogitado de sair do Simples, porque não dava crédito de ICMS para o cliente dele lá do estado de São Paulo, né, do Certo. Pernambuco e tal. E não dava certo por quê? Porque ali há uma carga muito alta, né, dentro do Simples Nacional, que se refere ao INSS patronal, né. Ali Certo. dentro existe o INSS patronal e se você tiver muitos empregados não vai valer a pena. Agora, essas empresas, elas vão ter a oportunidade de calcular esses impostos por fora, dar o crédito ao seu cliente e continuar pagando esse INSS dentro do Simples Nacional, né, com o benefício. Certo. Então a gente, por isso que você coloca aí, para as empresas do Simples, terá aí um benefício agora, desde que ela venda para outra empresa. Desde que ela venda para outra empresa,
E não descarta também a questão de você fazer primeiramente, né, uma análise tributária Sim, para ver ali como é que vai ficar, as suas alíquotas, né, quanto é que você vai estar pagando desses impostos certo. por fora do Simples. Então, se a empresa do Simples só vender para pessoa física, por exemplo, que não precise desse crédito, não muda muita coisa no primeiro momento, Para o digamos, para pessoal do varejo, né, para a o loja empresário do varejista que varejo, vende para um não cliente haverá uma final. mudança muito grande, muito Certo. significativa. Importante essa colocação, né? É. Eh, Como a gente comentou e conversou agora há pouco aqui, são mudanças gradativas, né? Então, começamos aí a viver todo esse cenário novo a partir do ano que vem e vai até 32, 2030, 2032. Então, 2033 é para entrarmos em pleno funcionamento da tá. reforma. Então, só para o pessoal que nos acompanha perceber que é uma questão, né, um pouco complexa no primeiro momento. Eh, Tem aí como você falou no início, né, Lázara, todo processo de mudança, ele é um processo que gera ali um certo incômodo, né, o que é que vai acontecer, né, aí daí para frente, mas enfim, existem aí e vai precisar de adequações, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí da importância nesse momento aqui da contabilidade, né, de um sistema, né, operacional, né, então, as empresas de contabilidade, as empresas de sistema, e não esquecendo também o nível de organização, né, e de gestão interna das empresas, né, do empresário, do seu colaborador do setor financeiro. Então, eu queria levantar essa bola aqui para você e esse ponto, porque isso a gente entende que é uma mudança e um processo que precisa ser feito a duas, três, quatro mãos, né? Então, assim, qual a importância dessas figuras que eu citei aqui dentro desse processo de mudança? Isso é muito importante, porque, quando você fala que tem que ser feito a 2, 3, 4 mãos, não adianta, por exemplo, você estar ali pagando uma contabilidade, né, que pode lhe dar ali, informações, que pode ali estar ali atualizando e, tipo, você não ter dentro da empresa um gestor que tem interesse, né, de estar ali analisando a sua carga tributária, se que pode Sim. diminuir, o que é que pode fazer, Uhum. né, e utilizem a contabilidade, porque, estamos todos os dias, né, o pessoal da contabilidade, a gente da contabilidade, todos os dias a gente tem o que estudar, estamos aí nos alimentando, né, principalmente nesse processo de reforma tributária, justamente para estar oferecendo o melhor para os clientes, né. Então utilizem-se dessas informações, Sim. né, que podem aí estar gerando uma carga tributária Explore no menor. bom sentido, né, Explore no esses bom profissionais sentido, e essas exatamente. ferramentas, né. Utilizem a capacidade dos ERPs, né, que são os sistemas de informações que vocês utilizam dentro da sua empresa para estar ali cadastrando um produto com a alíquota correta, de também, estar, fazendo negócio com empresas de ERPs que podem lhe fornecer eh, uma boa, como é que eu posso falar? Assessoria, Uma né, boa assessoria, né, é importante uma boa também. resposta, né, para o que está se precisando no momento, Exatamente, né. porque nesse momento a gente vai precisar de quê? De contabilidade, Sim, de gestão interna da empresa e dos ERPs que funcionem de acordo com a reforma tributária. de maneira ali que todos estejam, né, integrados, Exatamente. Por né. quê? Porque a gente visa lá no final, eh, o caixa da empresa, Sim. né. Tudo isso vai levar Uhum. a um fluxo de caixa mais, tolerável e mais Sim. agradável. Eh Com relação a gente ter aí o melhor resultado possível a partir de agora, né, então, acho que vai caber aí muita análise tributária e financeira, né, nesse primeiro momento, como a gente já vinha detalhando aqui, se é importante permanecer no simples, se é melhor ir para o lucro presumido ou lucro real, enfim, se vende para consumidor final, se vende para pessoa jurídica, então isso é um estudo, né, que a gente
imagina aqui um fluxo de não só de responsabilidade, mas de conhecimento, né? E de um resultado que precisa ser dado por esses profissionais que estão envolvidos, principalmente contabilidade, né? E outras consultorias que podem estar atuando aí nessa parte financeira e tributária. Então, assim, o que você coloca e destaca aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo, porque, na verdade, se nós formos, né, eh, detalhar a reforma tributária, eu acho que perdi as contas aqui de quantas páginas tem o texto lá, né? Desde 2023 que vem, né? É, E aí é muita coisa, e aí tenho dito muito, né, Lázara? Nós temos dito isso para os empresários que relaxem, né? Fiquem calmos, né, que o melhor possível será feito, né, pelos profissionais habilitados. Mas, enfim, é muita coisa, muita mudança. E, assim, para a gente finalizar, queria que você fizesse suas considerações finais. E aí, colocando um pouco dessa, ainda em cima dessas mudanças, principalmente nessa questão hoje de estar analisando o melhor a ser feito, né? Então, eh, nós não estamos com nossa bola de cristal aqui, né, para prever tudo, mas, enfim, que caminho seria, né? Se fosse para você dar aqui uma dica, né, de ouro, aquela chamada dica de ouro para os empresários. Qual é o melhor caminho nesse momento? Permanecer no simples? Estou no lucro real. Alguns especialistas têm colocado que o lucro real, principalmente quem é atacadista, em algum momento lá na frente vai ser bem benéfico, apesar desses benefícios fiscais, os chamados incentivos, né, fiscais estarem aí para cair, mas, enfim, dica de ouro aqui para a gente fechar para o nosso empresário que nos acompanha. enfim, Valdir, como você falou aí, são muitas mudanças, né, lá dentro do texto da reforma para Sim, entrar em vigência, né? Por exemplo, a gente tem aí o split payment, que é onde o imposto ele vai ser direcionado direto para o governo. A gente tem o fim dos benefícios fiscais. só interrompendo você, isso aí é uma arrecadação prévia, né? Que o É uma governo vai arrecadação ter. A hora prévia. que vender, já vai ficar a fatia lá do bolo, né? Isso. Mas isso não vai começar agora já em Sim, 2026, não é para agora. em 2027 inicia ainda de forma Importante esse facultativa, ponto, você né? colocou. Essa ainda inicia de forma facultativa, Sim. mas é muito interessante que as empresas elas já comecem a ver isso de uma forma acontecendo, porque a gente sabe que 2, 3, Uhum, 4 anos passa num piscar de olhos, né? A certo. gente for tomar por base, a pandemia foi há 5 anos atrás e parece que foi um dia Verdade. desses. Então, enquanto a gente se antecipa nessa questão de gestão, e a gente sabe que fluxo de caixa vai ser atingido nessa questão do split payment, melhor ainda. A gente também tem a questão dos benefícios fiscais, a gente tem, do final dos benefícios fiscais, né, previsto até 2032, a gente tem inúmeras questões ali dentro da reforma, como a questão da tributação dos aluguéis também, Sim, né, sim. e São muitas questões, são né, que a muitas gente fosse questões. debater aqui. Eu acho que nós vamos ter Então, que fazer um segundo tempo aqui desse, pode ser, então desse episódio, viu? podemos combinar sim um segundo tempo, Tá? porque realmente ainda tem muita Aham, coisa a colocar. Então, estar acompanhando, sim, né? É estar se informando, estar utilizando aí a sua assessoria contábil certo. e na medida que isso for sendo implementado, né? Claro que nós, contadores, a gente vai, principalmente a gente se preocupa muito, né, Valdir, com a Sim, questão de estar claro. ali orientando a tempo os nossos clientes. Utilizem essa nossa que utilizem essa nossa predisposição, né, de Sim, estar ajudando, de estar orientando, para que a gente não as empresas elas não passem por um sufoco, né, sim. com o caixa mais lá na frente. É uma reeducação, na verdade, em E a alguns aspectos, e né? até por penalidades, né, a gente Dói sabe no que bolso muitas dói no vezes. bolso a É. questão da penalidade Uhum. também. Pois bem, então, queremos agradecer aqui a contadora especialista em reforma tributária Lázara Souza, que esteve conosco aqui nesse nosso segundo episódio. E aí já vai ficar marcado aqui, viu, Lázara, o segundo turno, o segundo tempo desse tema, porque tem muita coisa, né? Você citou aí aluguéis, né?
tem realmente muitas questões que podem ser conversadas ainda e explicadas aqui. Nós vamos voltar com certeza. Já fica o convite aqui para você, viu? Eu agradeço pelo convite e estou, disponível e feliz em participar mais uma vez. Ok. Lembrando que vocês podem, né, e devem já se inscreverem no nosso canal no YouTube, Valdir Paiva, para estar interagindo conosco, mandando perguntas, fazendo comentários, sugerindo temas para que a gente possa estar debatendo aqui no nosso podcast. E aí, lembrando aqui, ressaltando mais uma vez, os nossos apoiadores, né, os nossos colaboradores aqui do podcast, Astecom Contabilidade, Caicó Brindes, Irã Veículos, Casa das Motosserras, Rede Pop Pet Center, Fernandes Advocacia, Candice Calçados, Casa dos Parafusos, Flanenberg Produtos Têxteis, Top Peças e Serviços e Graf e Brindes. Então me despeço de vocês por hoje, forte abraço e até a próxima.